Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E hoje temos a honra e prazer de recebermos novamente Daniel. Tudo certo? Tudo bom, Luiz? Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver nos ouvindo, né? Já que é gravado, e aí vocês podem ouvir a qualquer momento. Obrigado pelo convite. Eu fui convidado, algumas vezes não pude vir, graças a Deus aqui hoje estou. Hoje trataremos do capítulo 52. Sim. Qual é o título deste capítulo? Palavra falada. E se refere a uma frase de Jesus. Exato, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 17 e 18. Aí eu vou ler esse trecho. Né? Ótimo. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Jesus. Então, acho que a gente pode destacar já nesta frase que o Emmanuel ele trata do capítulo Palavra Falada, mas, entretanto, ele fala de como saber ouvir. 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 Curioso, né? E por que ele faz essa relação entre falar e ouvir? E por que seria mais importante do que falar, ouvir? Porque ele põe aqui que nós, na nossa vida, a gente escuta. A gente tem desde os ensinamentos que são transmitidos oralmente, né? Os ensinamentos que vêm realmente dos mestres, dos orientadores, né? Até as coisas corriqueiras do dia a dia. Então a gente ouve as pessoas falam muitas coisas e a gente ouve muitas coisas. E a questão, ele coloca do ouvir, quando Jesus coloca, o ouvir não é só aquele ato que a gente está mais habituado, mais corriqueiro, superficial. É ouvir, interpretar e julgar, né? Então, isso tudo a gente pôde entender aqui que é o contexto do ouvir a que Jesus se refere. Por isso, tão importante, né? E neste processo de você ouvir, interiorizar, compreender, julgar e depois exteriorizar com as suas próprias frases, na verdade, trata-se de mais uma decorrência da lei de ação e reação. Exato, exato. Então, como nós, no falar existe a ação, né? A ação de quem está ali exteriorizando, né? Aquilo que ela deseja, aquela que ela tem vontade. Mas a nossa reação diz muito sobre como nós interpretamos, como nós ouvimos, como falamos ali, Jesus colocando, né? Como nós ouvimos. Então, a nossa reação diz muito sobre nós, né? A importância de ouvirmos é como nós devemos treinar o nosso ouvido no amor, né? Como nós devemos traduzir aquilo que como nós reagimos nessa caridade, na bondade. Então é um exercício contínuo que nós devemos fazer. E a nossa reação diz muito sobre nós, como nós estamos nos tratando, como nós estamos conduzindo a nossa própria atitude, né? Então, quando nós ouvimos, sempre há dois caminhos básicos, não é? Um caminho que Emmanuel traz diversas metáforas, mas eu gostei bastante da que ele fala que a nossa reação pode ser de trevas ou de luz. E quando a gente estava conversando a respeito deste capítulo há pouco, antes desta gravação, eu achei muito importante a correlação que você fez, citando círculo virtuoso e espiral da evolução. Verdade. Espiral virtuoso ou círculo vicioso. Exato. Gostaria que você explicasse mais essas duas formas de encarar aí o que Cristo está nos dizendo. Exato. Então, nós podemos muitas vezes receber algo, né,
que é uma oportunidade que nós temos para exercitar a nossa própria evolução, né? E estava comentando muitas vezes, inclusive aqui, né? Falando, às vezes, e ontem mesmo eu me lembrei, falei, puxa vida, eu recebi uma frase e reagi da mesma forma. E ali se foi uma oportunidade que eu pudesse exercitar a minha própria evolução, a minha própria forma de reagir. Quando a gente recebe, às vezes, algo ríspido, algo violento, algo com uma energia carregada, como nós reagimos a isso, né? Então a gente pode se calar, a gente pode compreender, a gente pode mostrar outra face, como você falou, né? Ou a gente pode receber algo bom, algo que traz algo, um ensinamento positivo, um ensinamento que pode ser passado adiante, né, para outras pessoas do nosso círculo, que trará algo bom para todos. Então isso também é uma forma da gente trazer um crescimento. No primeira situação, se nós reagirmos, como falei, né, reagirmos com a mesma moeda, com o mesmo tom, a gente fica num círculo vicioso, ou seja, uma ação ríspida, violenta, com uma energia carregada, a gente absorve e devolve da mesma forma, ou seja, nós entramos no círculo, nesse círculo vicioso. Em contrapartida, a espiral virtuosa é: recebemos algo com essa forma, demos um passo além, transformamos aquilo de outra forma e caminhamos em outro nível dessa espiral. E aí então a gente vai caminhar numa espiral que ascende, uma espiral virtuosa. Mas para deixar um pouco mais didático, normalmente nós contrapomos o círculo vicioso ao círculo virtuoso. Círculo virtuoso. E por que você se refere à espiral virtuosa A e não espiral, ao círculo virtuoso? porque a espiral ela é o símbolo da evolução infinita. A espiral ela nunca termina, ela nunca vai terminar. O círculo Sempre se ele, expande. exato, ela passa às vezes pela mesma situação, mas já em um patamar acima. E ela nunca termina, enquanto o círculo ele se encerra ali, né? O círculo ele volta, se encerra naquele ponto. A espiral é um símbolo da evolução, né? Que a gente pode ter. Então chegou o momento da gente fazer o link de tudo isso que nós comentamos, desse círculo vicioso, da espiral virtuosa, com a própria fala de Jesus, né? Que nada pode ser escondido que não virá à tona, não é? Daí no último parágrafo, Emmanuel faz essa correlação. E eu sei que você tem uma bela conclusão sobre isso com a sua interpretação. Vamos lá, eu vou colocar um pouco daquilo que eu interpretei e convido todos a lerem, né? Sempre depois da gente ver, a gente sempre tem uma reflexão diferente e traz as nossas próprias reflexões também, né? Mas aqui ele coloca sobre nós lubrificarmos a engrenagem da nossa audição com o amor, ou seja, saibamos escutar com amor, né? Vamos treinar essa possibilidade de colocarmos o amor naquilo que escutamos, né? Então, com o amor a gente vai trazer a tradução do idioma da compreensão, como ele fala, né? Então, nós vamos traduzir isso com a compreensão, né? Com a paciência, com o otimismo e com a caridade, né? E isso é um treinamento, um exercício interior, porque nós vamos trabalhando isso dentro de nós e nós vamos externando isso que nós estamos trabalhando, né? E aí essa correlação que Jesus diz, que não há nada que ficará oculto e tudo virá à luz. Então, quando vir à luz, que nós já estejamos treinando, que nós já estejamos nos preparando, transformando a nós mesmos e transformando tudo aquilo que a gente recebe em coisas boas. Quando isso vier à luz, virá coisas boas. Em contrapartida, podemos fazer outra coisa. Fazemos o inverso. E quando vir à luz, virá, então, aquilo que nós conseguimos
transformar. Então, essa é a importância de ouvir, transformar, né, o que a gente fala, externar, falar, e quando vir à luz, a verdade mesmo, que ela seja, então, boa, né? Então, vamos sair do círculo vicioso e ingressar sempre na espiral virtuosa. Com certeza. Nós já estamos nela, nós temos a oportunidade sempre de caminhar para cima. Vamos aproveitar as oportunidades. Muito obrigado pela presença, Daniel. Eu que agradeço. Este foi mais um Mensagens de Luz. Até a próxima semana.